Que legal, gente, que vocês já estão aqui, né, para falar ter uma conversa que a gente precisa ter, nós mulheres maduras precisamos falar sobre esse assunto, sobre um envelhecimento saudável, um envelhecimento sem neura, sem pirar. E eu vi, através das pessoas que eu converso, através dos formulários que algumas mulheres já responderam para mim, eu vi que muitas mulheres assim têm um desejo de saber mais sobre o envelhecimento, e muitas têm medo do envelhecimento, têm pavor do envelhecimento, têm crenças errôneas a respeito do envelhecimento. Então a nossa conversa é exatamente para quebrar esses paradigmas, quebrar esses padrões errôneos que a pessoa adquire ao longo da vida. Então, o nosso assunto de hoje eu quero deixar com vocês 8 dicas para você envelhecer sem pirar, para você passar por essa fase da vida sem estresse, sem negativismo, sem pessimismo, sem desesperança. Então, primeiro, antes de dar essas dicas, eu vou fazer uma introdução ao assunto, porque eu acho que situa aqui o que eu quero falar, o nosso contexto, o que nós estamos vivendo hoje em dia. Olha, o envelhecimento, ele é inevitável. Todos nós estamos caminhando para lá. Quem não chega ao envelhecimento, a outra opção é porque morreu no caminho, antes de chegar a uma idade madura, né, a terceira idade. Então o envelhecimento é inevitável para qualquer um. Mas a gente vê que nem sempre ele é bem-vindo, nem sempre ele é bem acolhido pelas pessoas, principalmente por causa das restrições dessa fase de vida que a pessoa tem. Eu conheço muitas mulheres, conforme eu já disse para vocês, converso e convivo, conheço muitas mulheres que têm assim pavor do envelhecimento. Elas veem a velhice como algo terrível, sofrido e sem nenhum atrativo. Mas, gente, o envelhecimento é um processo natural, é uma etapa da vida normal das pessoas, e nessa etapa de vida nós devemos investir para nos sentirmos confortáveis conosco mesmas, para nos sentirmos bem, para termos bem-estar e uma boa qualidade de vida. Infelizmente, gente, a nossa sociedade criou o culto à juventude. Eu já falei sobre isso em outras lives, eu não sei se vocês estão lembrando. Existe então um culto à juventude ao nosso redor. É só o jovem que é belo, só o jovem ou a jovem que é bonita, que é desejável, que é atraente, que é saudável. Mas esse culto à juventude, essa idolatria à juventude que é praticada pela sociedade, tem fins meramente comerciais e financeiros. Por quê? Quem que ganha com isso, com esse culto à juventude? É a indústria dos cosméticos, é a indústria dos procedimentos estéticos, é a indústria farmacêutica, é a indústria de moda, de viagens, enfim. Eles lucram muito com essa ideia do culto à juventude e com esse desejo que eles têm de que nós, mulheres maduras, fiquemos perseguindo a juventude incansavelmente, incessantemente. Infelizmente, muitas mulheres caem nessa armadilha do culto à juventude, nessa armadilha comercial dessas empresas, e acabam estremecendo e temendo o envelhecimento, com aquele medo, com aquele pavor de perder a vitalidade, o vigor da mocidade. Olha, antigamente, né, até algumas décadas atrás, o idoso era praticamente uma pessoa invisível aos olhos da sociedade. Muitas vezes invisível até para a própria família. Quando a família, por exemplo, ignorava a presença do idoso, quando ia numa festa, não levava o idoso, quando ia numa viagem também não leva o idoso, ou não procura integrar o idoso na vida da família, deixa o idoso muito de lado. Então, isso acontecia muito antigamente, mas os especialistas estão mostrando que essa realidade está mudando e está trazendo para as pessoas um novo olhar sobre a velhice. Nós estamos vivendo numa época em que está se desenvolvendo uma nova forma de olhar para a velhice. Então nós temos que hoje entender o seguinte: envelhecer não é sinônimo de doença. Vamos separar essas duas ideias. Envelhecimento é uma ideia, doença é outra ideia. Tem muita gente aí que está doente com 30 anos, com 40 anos, né? Então,
envelhecimento não significa necessariamente doença, tá? Vocês concordam comigo? Fala isso, dá um ok aí se vocês concordam. Eu já tô no meu chazinho aqui, ó. A velhice hoje, gente, não representa mais senilidade, não representa mais fraqueza, não representa mais incapacidade, não representa mais abandono, porque hoje nós temos aí uma infinidade de informações sobre como a mulher pode envelhecer com saúde, com qualidade de vida, mas isso requer que você comece a se cuidar, a se tratar desde já, hoje, imediatamente. Porque só assim você vai colher uma vida saudável no futuro. Já falei isso aqui em outra live também, a lei da semeadura e da colheita. Não tem como você semear milho e querer colher cana. Não tem como você semear melancia e querer colher manga. Então aquilo que você está semeando hoje na sua vida é exatamente o que você vai colher no seu futuro. Tá claro isso para vocês? Isso é fácil de entender, né? Semeadura e colheita. Não tem como dissociar essas duas ideias. Aquilo que você semeia agora vai ser aquilo que você vai colher lá no futuro. Então, gente, ter uma vida saudável não é só estar com a saúde em dia, né? Ter uma vida saudável é muito abrangente, é um conceito muito amplo, muito abrangente. Além de tudo, viver com qualidade de vida em todos os aspectos da sua existência. Na questão financeira, na questão patrimonial, na questão social, na questão física, na questão emocional, na questão espiritual. Então, ter uma vida saudável abrange todos esses aspectos e não só a saúde do corpo, tá? Então, a gente precisa de olhar para todos, é um leque de aspectos da nossa vida que nós precisamos dar atenção para ter uma vida saudável na velhice. Gravem bem isso, gente, nós somos as responsáveis pela nossa saúde, nós somos as responsáveis pelas nossas escolhas diárias. O que eu vou comer hoje, se eu vou praticar atividade física ou se eu vou ficar sentada no sofá, se eu vou resolver os meus problemas de forma tranquila e serena, ou se eu vou viver de forma estressada continuamente. Então, nós somos donas das nossas escolhas. Essas decisões que você toma hoje, o que você vai comer, que lugar que você vai frequentar, se vai fazer atividade física, se vai ter calma e tranquilidade, e essas decisões de hoje vão refletir lá no seu futuro. Simples assim. É o que eu falei, da semeadura e da colheita. Então, não espere ter uma velhice boa, tranquila e saudável se você não está investindo nisso hoje, se você não está investindo nisso agora, tá? Comece a investir agora. Não sei que idade que você tem. Tem muitas aqui que eu tô vendo na faixa de 50, 60, mas se tiver meninas mais novas aqui, comece a investir no seu futuro agora. Comece a plantar agora uma vida saudável, um estilo de vida saudável, para que no futuro você colha uma velhice também saudável e com qualidade de vida. A ideia ao chegar à idade madura, ao chegar ao envelhecimento, você já está nesse processo de ter um estilo de vida saudável e a partir daí você está buscando um novo sentido para essa fase da sua vida, de acordo com a realidade que você está vivendo, de acordo com o momento, de acordo com o contexto que você está vivendo. Então vou dar para vocês agora 8 dicas para você viver melhor na velhice, para você entrar na velhice de uma forma leve, de uma forma natural, de uma forma tranquila, com aceitação, com leveza, com bem-estar. Né? Nem falta palavras para explicar melhor isso, mas eu sei que vocês estão entendendo. Dá um ok aí se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Dá um ok aí para mim, para eu saber se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. E agora é a hora de você ter o seu caderninho ou o seu bloquinho de anotações aí, para você anotar essas 8 dicas que eu vou dar para vocês. Ótimo, tô vendo que vocês estão acompanhando. Muito obrigada pelo retorno, pelo feedback. Muito bom, gente, muito bom. Então agora eu vou dar 8 dicas para você envelhecer de forma saudável. E eu estou vendo que tem homens aqui também na live, vocês são muito bem-vindos. E tudo que eu estou falando aqui para as mulheres
serve para ser aplicado na vida do homem também, tá? Então fique atento aí, anote as dicas que eu vou dar, porque se você colocar em prática, com certeza você vai colher uma velhice saudável e tranquila. Então a primeira dica é você trabalhar a sua mentalidade, desconstruir estereótipos, desconstruir preconceitos a respeito da velhice, desconstruir ideias errôneas, crenças limitantes a respeito da velhice. Não pense que você é incapaz porque você tem 50, 60 ou 70 anos. Não pense que você é inútil, que não serve mais para nada só porque a idade chegou. Embora a chegada da idade traga algumas limitações que são diferentes para cada pessoa, não é igual para todo mundo, cada um tem as suas limitações, ainda é possível fazer muita coisa a partir dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, com mais sabedoria do que você tinha quando tinha 20 anos. A forma que você vai fazer as coisas hoje, a forma que você vai entrar nos relacionamentos, a forma como você vai vivenciar determinadas situações, vai ser com muito mais experiência e sabedoria do que o que você fazia com 20 anos de idade. 20 anos de idade, a gente não sabe nada da vida, né? Então a gente precisa trabalhar um processo de autoaceitação, aceitação do processo de envelhecimento, que é normal, é natural para todo mundo. Então, a partir dessa autoaceitação, precisamos valorizar o nosso tempo e nos aproximar de pessoas positivas, pessoas que também te valorizam e que vão te trazer otimismo e esperança. Então, gente, primeira coisa então é você demolir da sua cabeça esses estereótipos, demolir crenças limitantes, demolir tabus e preconceitos a respeito da velhice. Jogue fora o óculos antigo que via a velhice como incapacidade, doença e senilidade e coloque agora o óculos desse novo olhar para a velhice, de pessoas ainda capazes que podem realizar muitas atividades e ter uma vida ainda muito feliz e prazerosa. Segunda dica, motivação. Buscar a sua motivação. Motivação é fundamental em qualquer idade. A motivação é fundamental, mas para uma velhice ativa, a motivação é inegociável, é indispensável. A pessoa idosa, a mulher idosa, qualquer idoso também precisa de algo que as motive, que faça sentido, que a vida delas faça sentido e que ela, através dessa motivação, ela tenha alegria e prazer de viver. Quem sabe você pode tirar do papel alguns desejos antigos que você tinha e não conseguiu realizar até agora, tipo, viajar para algum lugar, escrever um livro, pintar, dançar, aprender uma habilidade nova, aprender uma outra língua, ou até mesmo cuidar dos netos, né? Se esse é o seu desejo, se esse é o seu plano para ter uma velhice feliz e se sentir útil, cuidar dos netos também é uma opção. Cultive, mas é importante a pessoa madura cultivar sonhos e objetivos, né? Não engavetar os sonhos, não deixar eles no esquecimento, na poeira do esquecimento, né? Então, dessa forma, você tem uma motivação para viver, não cede à frustração e à tristeza e vai ter dias mais alegres e mais prazerosos. Dentro dessa questão da motivação, eu coloco um alerta aqui muito importante. Não pare de exercitar a mente, tá? As pessoas que param de exercitar a mente, a palavra que eu vou dizer, ficam assim meio emburrecidas, ficam meio desatualizadas, começam a involuir, a andar para trás. Então, não pare de exercitar a sua mente. Como? Você pode exercitar a sua mente através da leitura, através de quebra-cabeças, através de caça-palavras, ou outros jogos de memória. Na internet tem muitos jogos interativos que a plataforma te manda e você responde ali e ela te dá quantos pontos você fez. Então, através daquilo, você vai acompanhando o seu desempenho, né? Por que isso? Porque exercitar a mente, não parar de exercitar a mente, porque isso vai manter os seus neurônios trabalhando. Neurônios precisam de trabalhar, precisam de se exercitar. O nosso cérebro, os nossos neurônios são como se fossem músculos. Um músculo, se você
submete ele a exercício, ele vai ficar ativo, vai ficar forte, vai ter disposição, não vai sentir cansaço. Agora, se você deixa um músculo sem movimentação, deixa ele parado, ele vai atrofiando e o dia que você precisar dele para algum movimento, você vai sentir dificuldade, vai sentir dor, às vezes vai sentir até cãibra. E o cérebro é a mesma coisa. Os neurônios precisam ser sempre estimulados, sempre estar trabalhando para que eles se mantenham fortes, ativos e produzam novas conexões e não apague a sua memória, você não perca a capacidade de raciocínio, de reflexão, de análise crítica e rapidez de resposta, percepção e tudo mais. Terceira dica para uma velhice saudável: tolerância. Você desenvolver a tolerância, a paciência é um remédio para uma vida saudável. Gente, não tem nada pior do que uma mulher ranzinza, impaciente, reclamona, negativa. Sabe aquela pessoa que você chega contando uma novidade? Ô fulano, vou fazer isso assim, assim. Aí a pessoa vira e fala, não vai dar certo. Já tô vendo que não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo, não. Isso não vai. Então, assim, aquela pessoa que te joga para baixo, te joga um balde de água fria. Não tem nada pior do que ser esta pessoa. Então, procure aprender técnicas de desenvolvimento, da paciência, da tolerância, da serenidade. E as técnicas boas para isso são a meditação, é uma técnica, o autoconhecimento, a yoga, até uma caminhada que você pode ter uma conexão com você mesma, vai trazer tranquilidade, vai trazer paz, vai trazer serenidade ao seu coração e vai desenvolver em você um outro olhar, né? Não um olhar negativo e pessimista, mas um olhar mais positivo, mais otimista e de mais esperança. Quando você é uma mulher madura, idosa, legalzinha, positiva, alegre, otimista, você acaba atraindo pessoas também positivas para perto de você, né? Você não vai atrair pessoas negativas. Se você for uma pessoa positiva e legal, você vai atrair também pessoas positivas e legais para ficar ao seu redor, tá? Quarta dica: faça valer a sua experiência. Gente, o passar dos anos traz algo para nós muito, muito, muito precioso, que é a maturidade e a experiência de vida. Maturidade aqui que eu estou falando não é maturidade cronológica de anos, número de anos, não. É aquela maturidade emocional, aquela maturidade mental que você tem de uma pessoa vivida. Por isso, nós, mulheres maduras, temos muito a oferecer para as mulheres mais jovens, para as garotas, para as meninas, porque muitas vezes as jovens têm muitas ideias boas, muitas vontades, muitos sonhos, mas não têm a experiência. Então procure interagir com essa nova geração para conhecer melhor os gostos dessas meninas, aprender mais sobre elas e assim você fazer uma troca positiva com elas. Não se feche ao aprendizado. Isso é uma via de mão dupla, né? É uma via onde circula valores para lá e circulam valores para cá, né? Por exemplo, da mesma forma que você pode ensinar para as meninas mais jovens, esteja aberta a receber também ensinamentos dessas meninas mais jovens. Que essas meninas mais jovens também sabem muitas coisas que nós não sabemos, principalmente nessa área da tecnologia. Tô certa ou tô errada, gente? Essas meninas, essas garotas de hoje já nasceram com o celular na mão, já nasceram dentro da era da internet. Nós não nascemos na era da internet, nós nascemos numa época que não existia internet, não existia celular, não existia 4G, 5G, nada disso, né? Não existia o WhatsApp. Agora essas gerações novas sabem muito disso e elas podem nos ensinar muito a respeito dessas novidades. Então é uma troca. Da mesma forma que nós temos experiência de vida para passar para elas, elas também têm ensinamentos a trazer para nós, basta que nós estejamos abertas e dispostas a aprender. Quando você mantém uma mente disposta a aprender, você também mantém a sua mente mais ativa, sua mente fica mais jovem. Gente, eu também recorro aos meus filhos, à minha nora e pessoas mais jovens para me ensinar muita coisa, principalmente nessa área da tecnologia. Mas eu também, eu fuço muito, eu sou muito curiosa.
eu vou tentando, vou fuçando, vou pesquisando, vou indo. Muita coisa hoje na internet é bem intuitiva, a gente consegue resolver, porque as telas, os sites são bem intuitivos. Então, para fazer uma compra, para fazer um cadastro num site é muito fácil. E eu vou cutucando, vou insistindo até aprender. Só pergunto quando eu não consigo mais, quando eu esbarro num obstáculo assim que eu acho que é intransponível. Mas nós temos muitas coisas para aprender com eles, né? Quinta dica para uma velhice saudável. Né? Então, da mesma forma que eu falei com vocês, para conviver com gente mais jovem, que você tem muito a também aprender com eles, nessa quinta dica eu vou falar o contrário. Conviva também com mulheres da sua faixa etária e até com mulheres mais velhas, tá? Uma mulher pode ser apoio e acolhimento para outras, principalmente para aquelas outras que são marginalizadas e ignoradas pela sociedade e às vezes até pela própria família, né? Ficam isoladas e marginalizadas. Existem vários grupos que trabalham com mulheres aí na sociedade. Nós temos as igrejas, né? Tem muito trabalho feito com mulheres. Tem muitas ONGs que têm também trabalho voltado para mulheres. A prefeitura aqui de Juiz de Fora, lá na MAC, no Pró-Idoso, tem trabalho também voltado para mulheres. Então é só você pesquisar que você vai encontrar um grupo de apoio. Esses grupos promovem encontros, promovem cursos, promovem festas, promovem passeios. Esses grupos se apoiam. Nesses grupos as mulheres podem partilhar suas angústias, suas tristezas, suas alegrias, suas conquistas e suas expectativas. Então, conviver com outros idosos também vai fazer bem para você. Você vai ter bem-estar. E é uma forma de você... como é que eu vou te dizer? É uma forma de você se acolher. Você acolher a sua velhice. Principalmente quando você convive com idosos muito mais velhos que você. Porque quando você convive com mulheres, outras mulheres de 85, de 90, 95 anos, aquela mulher é um espelho para você. Você pode estar se vendo naquela mulher, vendo como vai ser a sua velhice, não necessariamente igualzinho, né? Mas alguma coisa você vai abstrair daquilo ali, até alguma coisa assim que você pense assim, isso eu não vou fazer, quando eu tiver essa idade, isso assim eu não vou fazer, eu vou direcionar minha vida de uma outra maneira. Então, é importante você conviver com mulheres da sua faixa etária também e com mulheres mais velhas para você fazer esse acolhimento da sua velhice e ter também bem-estar e saúde emocional, né? É um jeito da gente quebrar essas barreiras que a gente tem a respeito da velhice, é um jeito da gente quebrar os estereótipos, né? Romper, dar um chute na porta, quebrar os paradigmas, né? Vamos conviver, vamos uma ensinar coisas para outra, ouvir, ter uma escuta ativa, uma escuta acolhedora, uma escuta saudável para o que a outra tem a dizer, mesmo que a outra pessoa, às vezes mais velha, tenha uma fala repetitiva, porque às vezes já está numa fase de demência. Tenha paciência, né, com essa pessoa para você se introduzir também no mundo da terceira idade, tá? Os idosos têm muito a ensinar, né? Tem muita história, eles gostam de contar a história passada, a história da família, a história dos lugares, né? A história de Juiz de Fora, como é que era o Parque Alfred, como é que era a Avenida Rio Branco, como é que era o tempo do bonde. Nossa, minha mãe adora falar sobre essas coisas. E a gente fica ouvindo, né? E vendo como que essa vivência que a pessoa teve traz a história até nós. Então, agora a sexta dica: não pense apenas nas perdas que você está tendo com a maturidade. Olha, perdas a gente tem em qualquer fase da vida, gente. Começar pelos dentes de leite que a gente perde com 6 anos de idade, né? E já começa depois depois na adolescência, a gente perde aquele corpo de menina para receber um corpo de mulher e começam então as transformações da puberdade. Então, todas as idades têm perdas. Mas parece que as perdas da velhice são vistas muito com um peso maior, com preconceito, com desdém, sei lá, com deboche. Então, assim como a maturidade tem perdas, a maturidade tem ganhos também. Então, não fique só fixada pensando o tempo todo nas suas perdas.
procure fazer uma lista, né, um elenque, né, faz uma listagem dos seus ganhos, da maturidade que você ganhou com a idade, das conquistas profissionais e financeiras que você teve até chegar nessa idade, a alegria de ter os filhos criados, encaminhados, a alegria de ter netos, de ter noras e genros. Isso tudo são ganhos, né? Gente nova que foi agregada à sua família, ideias novas que chegaram, costumes novos que chegaram à sua família através das noras e dos genros que trazem para a sua família novos estilos de vida, novas culturas, né? E procure também estar sempre se atualizando, não fique para trás, procure se atualizar, buscar se informar, buscar exatamente com essas pessoas mais novas. Nós vivemos tempos novos, então as coisas estão mudando muito rápido, né? A forma de fazer pagamentos, de fazer compras, a forma de ouvir música, a forma de assistir filme, está tudo mudando muito rápido. Então a gente tem que acompanhar essas mudanças para a gente não ficar para trás. Agora, quando eu falo assim, não pense só nas suas perdas, eu não estou querendo dizer que é proibido falar sobre as suas perdas. O que eu estou dizendo é que você não deve gastar 80%, 90% ou 100% do seu tempo só pensando nas perdas, tá? Mas falar nas perdas é legítimo, né? Desabafar, expressar seus sentimentos a respeito daquela perda. Você pode ter perdas físicas, pode ter perdas emocionais, pode ter tido perdas financeiras, pode ter tido perdas de relacionamentos, pode ter tido perdas de um ente querido, muito próximo de você, que faleceu, que foi embora. Então, falar das perdas não é proibido. Eu só estou alertando para você não ocupar a maior parte do seu tempo só focada nas perdas. Procure jogar o holofote nos ganhos, naquilo que você já conquistou, naquilo que você já viveu, na vida que você tem hoje, no status que você tem hoje, nas transformações que foram feitas na sua vida, que foram positivas, e não deixe em segundo plano os seus ganhos, tá bom? Ficou claro isso? 7ª dica, converse sobre a morte. Olha, gente, o tema da morte ainda é um tabu, é um assunto proibido, né? Não se pode falar essa palavra. Mas, gente, a morte é uma coisa inevitável. Todos nós vamos morrer um dia, a não ser que o arrebatamento aconteça antes da nossa morte, né? Mas caso contrário, todos nós vamos morrer um dia. Então, comece a refletir. Como é isso de morrer para mim, né? Como é a morte para mim? Quais as crenças que eu tenho sobre a morte, de um modo geral? Quais as crenças que eu tenho sobre a minha morte? Eu devo ter medo desse fenômeno que é tão natural? Eu estou preparada para a morte? Aí entra a questão espiritual, né? Você tem que estar sintonizada com a sua fé, você tem que estar conectada com o sagrado, você tem que estar conectada com o divino, porque não existe preparação para a morte melhor do que a preparação espiritual, né? A preparação espiritual não pode ser deixada em segundo plano, ela tem que andar junto com a preparação física, com a preparação de saúde, com todos os financeiros, tudo que a gente planeja deixar pronto e arrumado antes de morrer. Mas também faço um alerta aqui para vocês. Não ocupe todo o seu tempo pensando nisso, né? É claro, esse assunto da morte vem à tona, vai embora, volta, vai embora, mas não ocupe todo o seu tempo pensando nisso. Apenas admita que isso é um fenômeno natural e que um dia isso vai acontecer. Olha, às vezes eu vejo pessoas morrendo no leito do hospital, já assim sabendo que estão na fase terminal de vida, e às vezes a pessoa quer falar sobre a morte, quer fazer despedidas, quer falar sobre os seus últimos desejos, como vai ser seu último desejo, e às vezes a família se nega a falar sobre isso, não quer escutar, não quer falar, não deixa o doente falar e desqualifica o sentimento e o desejo que aquele doente está tendo no hospital. Fala, não, você não vai morrer não vão falar sobre isso não sei o quê. E às vezes aquilo é importante para o doente, falar sobre a morte, fazer despedidas, fazer pedidos, é muito importante para o doente. Então a gente tem que estar sensível a essa necessidade do doente. Às vezes a família não deixa o doente falar sobre a morte porque a própria família não está preparada para a morte. Às vezes o doente está mais preparado do que a família que vai ficar, né? Então, vamos tratar esse assunto da morte com naturalidade,
com serenidade, com fé, com confiança, né? Não há motivo para ter medo da morte se você está com a sua espiritualidade em dia, que se você está conectado ao divino, se você está conectado ao Criador, você não tem que ter medo da morte. Isso é um fenômeno natural que vai acontecer com todo mundo, tá? E a 8ª dica que eu vou deixar para vocês aqui a respeito de ter uma velhice saudável é você buscar uma terapia, você buscar uma ajuda profissional. Se você achar que essa fase da sua vida está muito difícil de viver, está te trazendo muita angústia, muita depressão, muita ansiedade, insônia, muita coisa assim que você não está conseguindo resolver sozinha, procure ajuda profissional para você entender o que está se passando com você e aprender a conviver melhor com a passagem do tempo, com a entrada da terceira idade, com a velhice. É ali na psicoterapia que você vai poder refletir sobre a sua vida, sobre seus valores, a sua filosofia de vida. Você vai poder relembrar fatos, você vai poder conversar sobre a família, sobre as dificuldades da idade que você está enfrentando. Você vai poder falar sobre os seus sentimentos, sobre a solidão, sobre as suas carências. Ali é o lugar apropriado para você falar das suas questões a respeito do envelhecimento, tá? Então não tenha nenhum constrangimento de procurar ajuda profissional para essa finalidade. Até poucos anos atrás, a ciência ainda pensava que o cérebro humano não podia se regenerar, que o corpo não podia criar novos neurônios. Mas hoje em dia, esse mito já caiu por terra. Já se sabe que o cérebro é capaz de se regenerar. Com estimulação cognitiva, ele pode ter alguns ganhos e formar novas conexões. E a terapia, falar sobre os seus assuntos, falar sobre os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, vai ajudar a manter o seu cérebro ativo, funcionando e produzindo novas conexões, novos neurônios e novas sinapses, né? Agora eu vou terminei as 8 dicas para uma velhice saudável. Só relembrando. A primeira, desconstrua os estereótipos e os tabus e os preconceitos a respeito da velhice. 2, tenha uma motivação. 3, desenvolva a tolerância e a paciência. 4, faça valer a sua experiência. Troque a sua experiência com as meninas mais jovens. Obtenha delas aprendizado e dê aprendizado para elas também. 5, conviva com mulheres da sua faixa etária e com mulheres mais velhas também. 6ª dica, não pense apenas nas perdas. 7ª dica, converse sobre a morte, né? Quebre esse tabu de conversar sobre a morte. E 8ª dica, faça terapia. Busque terapia se você achar que precisa de ajuda profissional. Agora eu quero dar 2 lembretes aqui para vocês. 2 coisas que vocês precisam ter em mente. Não perca isso da sua perspectiva. Primeiro é a lei da reciprocidade. Reciprocidade é aquilo que eu falei da via de mão dupla. Vai e vem. O que a lei da reciprocidade nos mostra é o seguinte: aquilo que damos é aquilo que recebemos. Então, como você trata as mulheres mais idosas hoje do seu convívio, é o jeito que você vai ser tratada no futuro. Então, como eu disse, uma via de mão dupla. Então, se pergunte, como eu venho tratando as mulheres mais idosas do meu convívio hoje? Ao obter essa resposta, você vai saber exatamente como você vai ser cuidada e como você vai ser tratada no futuro. E digo mais, aquela pessoa, aquela mulher que cultiva crenças e pensamentos distorcidos a respeito da velhice, vai acabar trazendo para a sua velhice exatamente aquilo que ela pensa distorcido, é aquilo que ela pensa que é limitante, aquela crença limitante, aquele tabu, aquele preconceito, aquela má impressão que ela tem para a velhice. Então, se você não corrigir a sua mente hoje, você vai trazer para a sua velhice exatamente essas crenças distorcidas que você tem na sua mente, tá? Então, procure desconfigurar o cérebro, né? Quebrar desmanchar essa programação antiga que foi colocada na nossa mente de que velhice é sofrimento, velhice é doença, velhice é abandono, velhice é solidão, velhice é incapacidade, e procure colocar no lugar crenças mais positivas e encorajadoras, de uma velhice mais ativa, de uma velhice mais capaz, de uma velhice mais saudável e feliz.
E o segundo lembrete. Então, o primeiro lembrete é a lei da reciprocidade. Segundo lembrete. Você, mulher madura, é exemplo para suas filhas, para suas netas, para suas sobrinhas, para as amiguinhas das suas filhas, para as amiguinhas das suas netas, para as amiguinhas das suas sobrinhas. Se você, diante dessas meninas mais novas, reage com pavor, tristeza, medo e ansiedade à velhice, se você reage diante delas com não aceitação do seu corpo, das rugas, do cabelo branco, das restrições que você tem, que é uma coisa natural da vida, saiba que é isso que você está ensinando para essas meninas. Se você reage de uma forma negativa ao seu envelhecimento, você está passando para essas meninas também uma imagem negativa do envelhecimento delas. Você está construindo na cabeça delas uma imagem distorcida, negativa, pessimista, né, horrível do envelhecimento. Agora, se você é uma mulher madura, que demonstra aceitação, amor próprio, leveza, se você pratica um autocuidado consciente, então é isso que você estará ensinando a essas garotas mais jovens. Estará ensinando a essas garotas mais jovens um envelhecimento natural, um envelhecimento prazeroso, um envelhecimento com autoaceitação, com tranquilidade, com leveza, com saúde e com qualidade de vida.